Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Mora na Filô. E hoje a pauta tá bem interessante. A gente vai mergulhar no mundo fascinante da cerveja. E hoje o gole é cultural. Eu sou a Patrícia Volpe e mora na Filô? Os nossos convidados de hoje, eu acho que vocês conhecem aí da noite. É o Arnaldo Rafael Morelli, ele é cervejeiro e designer. E o Ed Escrivão Neto, ele é sommelier e cervejeiro também. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, eu queria começar um pouquinho, dar uma breve passada na história de vocês individual. Como que chegou, né? Como que vocês descobriram esse gosto, né? Vocês trabalham nisso porque gostam, óbvio, né? Exato. Como que vocês se encontraram nisso? Quer começar? Vai? Quer? Então, comecei com aquele negócio de acumulador. Aquele negócio, designer, já tem esse negócio com a ideia de você, de objetos, coisas, então eu colecionava latas. Então, pra mim, latas é o que me chama atenção, capa de disco. E aí, um dia, eu tava vendo uma revista masculina e tinha uma cerveja que eu queria tomar, que era a Báltica. Isso em 2004. Aí eu falei, vou procurar essa cerveja. Eu morava em São Paulo e fui até o centro de distribuição que tinha as cervejas. Aí o cara me jogou numa sala e falou assim, é ali no cantinho, tem as cervejas lá. Aí eu fui atrás da cerveja, a hora que eu cheguei, tinham mais de 3.000 cervejas. Aí eu falei, putz, eu não entendo nada. Agora, que cada cerveja é? Você fica até meio perdido. A partir daí, eu comecei a ter um gosto de saber quais eram os estilos. E aí, por cada mês, eu acabava comprando 5, 6 garrafas de cada estilo. E aí, acabei aprendendo todos os estilos da cerveja por causa disso aí. Experimentando. Isso, experimentando, exato. E aí, começou o gosto pela cerveja e eu comecei a ir atrás e aprofundar um pouco mais em cima disso. Mas depois de 2015... que foi aonde eu comecei a pesquisar um pouco mais e procurar entender mais sobre a cerveja e estudar um pouco mais para montar uma loja que revendia cervejas nacionais. Em São Paulo ainda? Não, em São Carlos, já aqui em São Carlos. Então você chegou aqui já com essa proposta, já era da cerveja. Já. Meu filho ia nascer, tava para nascer, eu falei, já que eu vou voltar para São Carlos, eu preciso fazer alguma coisa. Trabalhava como designer ainda, remoto. Mas aí comecei a pesquisar sobre a cerveja e aí comecei a me aprofundar mais. Designer gráfico? Isso, designer gráfico. Então aí junta tudo. Hoje em dia eu faço o de dentro e o de fora, da cervejaria. E como chamava essa loja? É a mesma ainda? Não, é o Hope de Cervejas Artesanais, que seria a primeira loja segmentada em São Carlos. A primeira loja foi o Flávio, que vendia cervejas clássicas, né, Ed? E aí eu fiz a contramão. Né? E aí eu fui na contramão, eu fui sair das cervejas clássicas e fui para cervejas modernas. Entendi. Que aí a gente só trabalhava com cervejas nacionais. Hoje é a base. Hoje é a base. E a base, ela tem fabricação própria, então, só pra fabricação própria, conhecer. exato. Hoje a gente só produz a nossa própria cerveja. Produz e vende no mesmo lugar? Vendemos no mesmo lugar e em outras lojas também. Distribui também? Distribuímos também. Quantos rótulos você tem? A gente, como é cervejaria independente, a gente nem tem a gente não tem rotulagem fixa. Então a gente lança um rótulo quando a gente tem um lúpulo fresco, um malte fresco, um insumo mais fresco, então a gente cria uma outra cerveja e lança. Então a gente não tem uma regularidade em rótulos. Às vezes a gente relança algumas cervejas. Alguma edição. E põe de novo entra como segundo lote. Entendi. E aí a gente tenta trabalhar isso. Cada vez tem um compromisso, né? De estar lançando sempre. Exato. Tem uma liberdade maior para fazer essas sazonalidades. Mas aí você cria, cada vez vocês criam uma nova? Exato. Não é uma receita pronta? Não. Então, a gente tá gostando. Tá brincadeira, é um desafio, né? Porque a gente começou nessa história de querer fazer as cervejas, mudar elas sempre, mas a gente tem alguma base pré-estabelecida. Então a gente tem alguns estilos pré-estabelecidos e dentro deles a gente vai brincando. A gente vai falar sobre isso também. Vamos falar do Ed agora. E você, Ed? Quem é o Ed? Então, eu comecei
mais ou menos também quando tinha 16 anos, eu comecei a colecionar. A mesma coisa que o Arnaldinho. Como eu não podia beber cerveja, assim, teoricamente, né? Tomava ali com os pais, ali, mas assim, você queria tomar mais do que ali, né? Exato. E aí eu comecei, tinha no Extra, aí no shopping, tinha sempre umas latas diferentes. Então eu ia começando a querer tomar. Só que pra disfarçar, até colecionava lata de refrigerante também, pra disfarçar. Sempre assim. Aí dá um miguezinho ali. Mas eu comecei a querer colecionar lata porque eu queria tomar cerveja. Mas ali, sem conhecimento, sem imaginar o que viraria. Eu fui pra faculdade, aquela coisa de faculdade, toma cerveja, aquela festa open bar, você desconecta, barata, né? Cerveja barata, popular, quanto mais barato, festa open bar. Acabei me desconectando. E aí depois, no final da faculdade, comecei a voltar a curtir, né? Pesquisar de novo, começar a caçar rótulo, comprar livro. E aí assistir vídeo na internet e comecei a interessar. E eu fazia administração pública, trabalhava aqui na prefeitura. E tudo que eu via ali rolando, eu falei, cara, não quero trabalhar com isso. Tá pra me informar, mas não quero. E comecei a ter certeza absoluta que eu não queria mais trabalhar com aquilo. Isso foi que ano? Isso aí 2012, 2013. E aí, meu pai, professor universitário, e aí não tinha muito jeito, né? Eu tinha que terminar e entregar um diploma pra ele pra conversa seguir. Aí entreguei o diploma, falei, agora você vai me apoiar no que eu quero. Ele falou, beleza. E aí tinha trampado, tinha guardado um dinheirinho, aí a gente pagava um curso, ele me ajudava ali, e aí fui cair de cabeça. Aí em 2014 comecei curso sommelier, curso técnico cervejeiro, harmonização, fui me especializando, mestre em estilos, que é especialização. Aí caí de cabeça, aí nisso fui fazendo estágio, fui trabalhar na Ópera Araraquara, mudei pra trabalhar, e aí foi a carreira. Aí fui cervejeiro da Mosteiro, trabalhei na Kirsch, aí foi rodando. Trabalhei em aplicativo de cerveja, aí foi rodando tudo. Um pouco trabalhei no Sete Jarros. Um pouco de tudo rolou, assim, sabe? Todas as experiências que eu pude ter, assim, dar curso, enfim. E aí isso me acabou moldando, assim, durante esse curso assim, de aprendizado, né? Mas foi assim, começou com uma paixão e aí aquela coisa, né, mordeu, já era, né? E hoje você tá com qual empreendimento? Hoje eu tô com o Pé de Breja, né? A gente tem o Pé de Breja, que é uma distribuidora de cerveja, a gente não tem um lugar físico, assim, então as pessoas não têm como ir lá tomar cerveja, ir lá buscar. Distribuidora, por exemplo, você pode distribuir a base. A gente compra a base, isso, a gente compra, a gente leva a alguns lugares que a gente vê que a base, por exemplo, a base aqui em São Carlos, ela já domina muito no sentido que o ponto de venda deles ali, todo mundo quer ir lá, ver eles, conversar com eles. Então a gente aqui não tem muito espaço, mas Araraquara a gente tem um espaço grande. Então a gente vai lá, leva a base pra lá. E a gente tem alguns outros lugares também, assim, mais diferente, né? Por exemplo, a gente tá em loja de roupa feminina, a gente tá em salão de beleza feminino, né? Então a gente tá em vários pontos que às vezes é um pouco diferente do ambiente cervejeiro tradicional. Então a gente consegue atingir esse público diferente e a gente vê que encaixa ali alguma coisa. Então ele tá diversificando agora. E ajuda a fomentar também bastante, né? Porque... trazer também as mulheres pro lado da cerveja, porque mulher tem muito aquela questão do vinho, né? Que mulheres gostam de tomar vinho, que acho que é menos porque tem por causa da questão calórica também e gasosa, então tem essa questão. Exato. O vinho acaba sendo um pouco mais elegante, aquele jeito, também. tudo, né? Acaba combinando mais. E a cerveja tem muito disso, assim, de um tempo pra cá, né? Que essa coisa muito, assim, que ficou muito masculina, né? De, assim, essa coisa que você vê, assim, os lugares de cerveja sempre é moto, sempre é rock and roll, aquela coisa que joga muito o lado masculino, né? E que você não precisa ser só isso, claro que tem isso é legal, faz parte, mas assim, não precisa ser só isso. Você pode estar em outros ambientes e mostrar que a cerveja é democrática, é pra todo versátil, mundo, né? Versátil. Tem pra todos os bolsos, pra todos os gostos, pra todos o que define ser uma cerveja artesanal? Cerveja artesanal, quer dizer assim, a gente fala o artesanal é porque é pequena escala. A gente não segue o processo industrial. Elas têm a ter um processo industrial, porque é feito em panelas um pouco maiores, que seriam de 500 a 1.000 litros, mas a escala que ela é produzida é menor do que uma cerveja em grande escala. Grande escala você produz milhões de litros hora. Eu gosto de falar também que artesanal é uma coisa assim, na comercial, quem define a receita normalmente é o grupo de marketing, o grupo de estratégia da cervejaria. Na artesanal, quem define a receita é o mestre cervejeiro, entendeu? Essa vai ser a receita. Mas não vai vender, eu quero você essa receita, acabou. Muito mais legal. Então, assim, a cerveja artesanal, ela tem um pouco mais, assim, dessa coisa de ideologia, essa coisa, sabe? Independência. Né? Independência. Quais são os riscos numa produção cervejeira? Riscos de saúde, essas coisas? De saúde pro público? Nenhum. Só se muito raro. Que teve o caso da Baker, mas aí foram vistos que fizeram aquilo ali para
para prejudicar o pessoal. Mas risco nenhum. Só se você tiver uma cerveja contaminada, que é muito difícil Como de que acontecer. você contamina uma cerveja? Mau cuidado do processo. É assim, processo. Seria assim, é que nem um restaurante trabalhar com comida, assim, é aquele desleixo do desleixo, assim, sabe? Não você lavar as trabalhar ali coisas. no mínimo, assim, sabe? Não é ser aquela pessoa mega preocupada, mas assim, se você trabalhar o mínimo que passa, assim, as regras, né? As regras mínimas. A vigilância sanitária, quando você trabalhar ali o certinho que eles mandam, você não vai ter problema nenhum, porque a cerveja, ela tem o álcool que protege ela, você tem um pH mais baixo, que normalmente 4,5 para baixo, que é difícil desenvolver alguma coisa que vai te fazer mal. No máximo vai te dar uma dor de barriga, um desconforto ali, intestinal. Você vai ficar mal 2 dias, no máximo 3 dias. Mas você não vai passar nada demais, E entendeu? quando isso acontece é o quê? Esse pH tá errado? Não, pode ser uma contaminação, mas não é uma contaminação que vai te fazer mal, te levar para o hospital, né? Entendi. Porque não lavou direito. Mais grave. Não lavou direito um tanque, ficou a bactéria da outra cerveja, aí não foi feita a asepsia direito, pode acontecer Uma alguma coisa. situação Exato. Então você tem o lúpulo também, que ele é bactericida, ele protege a cerveja. Então você tem vários elementos que protegem a cerveja. favor. Você tem um ambiente que tem CO2, não tem oxigênio, né? Porque o oxigênio que se desenvolve essas contaminações, o CO2 não deixa. Então você tem vários ambientes que protegem que a cerveja não traga nada. Então se você tomar uma cerveja vencida, dificilmente vai te fazer mal. Tá. Ela, entendeu? Ela vai tomar Um desconforto. não vai estar tão saborosa. Que vale a pena. Pronto. Quais são os tipos de cervejas, então? Nossa, agora... Pelo menos os principais. Os estilos de cervejas, é que a gente, assim, tem mais de 130 estilos de cerveja, né? Exato. É muita coisa. É muita Por isso que eu falo, se você não gosta de cerveja, você não descobriu o seu estilo. Tem alguma coisa, também. né? Exato. Mas, assim, a gente tem os grupos de cervejas, assim, que são mais famosos. Então, você tem a IPA. Dentro da IPA, você tem Session IPA, você tem Imperial Juice IPA, IPA. você tem Juice IPA, você tem... Double Juice Double IPA. Juice. Tem Assim vai. subcategorias. Você tem, exato. Você Tá. tem English IPA, você tem um monte. Mas assim, acho que das mais famosas, você me ajuda a lembrar, é o grupo da Pilsen, Pilsen, Ah, que a isso gente todo mundo conhece, sabe. Pilsen, Weiss, a Weiss, né, que é uma seria de trigo. que é a de trigo que muita gente começa, cerveja artesanal. As IPAs, que são as cervejas lupuladas, a gente Que pode são até as colocar ales, né? APA, A gente tem as escuras Stout, ali Stout Porter, Stout, tá Porter, do lado ali, né? Exato. E as azedas. E as né? sours, que a gente chama sours azedas, né? As azedinhas. Tá, então as mães... Mais ou menos. Hoje as mais populares, assim, né? As mais populares. A gente pode dizer. Que tá chegando mais no consumo. Que nem tá chegando mais no supermercado. Você consegue achar, você tem mais acesso hoje em dia. Entendi. Então esses daí são um grupo que você consegue achar mais fácil. Mais fácil, E é o mesmo grupo em questão de ser mais fácil e mais conhecido lá fora também? Ou é só no Brasil? É cultural? Também. Que você tem alguns lugares que é mais, assim, bem específico, Bem né? específico, como Bélgica. Se a gente pega a Bélgica... Aqui não vai cerveja belga, porque Não consegue. cerveja belga, normalmente o teor alcoólico é mais alto, é de 6 para cima. E não vai? Exato. Então, aqui não vai muito É bem. muito condimentada. Ela é mais para um vinho Ah, ela é do que pra uma densa. cerveja. Ela é densa, uma Ela é mais cerveja densa, ela é mais complexa. alcoólica, ela é mais delicada, né? E ela é mais complexa. Então, assim, ela te passa muita informação. Você tem que estar afim de tomar uma cerveja com muita informação. Exato, você tem que E estar a gente aberto para tem que tomar. estar aberto pra Você fala, vou encarar isso aí. Porque assim, são leveduras diferentes, então é uma quantidade de informação muito grande. Complexa. Porque se a pessoa pega de primeira assim, não tem o conhecimento da cerveja, Assusta ele demais. vai tomar e fala, que coisa é é isso? essa? Você tá ficando maluco? Assusta. Foi que nem aconteceu com as IPAs, né? Antes do boom aí, de estar acontecendo isso Aí aí. assustava. Todo mundo olhava e falava, vou tomar uma cerveja dessa aí amarga, com gosto de chá de boldo. Fala, não. Só que a IPA ela conseguiu ficar popular porque, assim, ela não é tão complexa, ela é mais intensa. Então você pega assim, um copo aqui, você já sente o aroma de lúpulo aqui. Abre a lata, abre a garrafa, você já sente de longe. Então essa intensidade foi conquistando aos poucos. É uma depuração do gosto. Né? A belga ela não tem essa intensidade. Então ela é bastante coisa, mas tudo delicado. Você vê fruta, você vê passas, você vê apimentado, você vê mil coisas ali que né? É muito legal. Vai ter que estar preparado para... E aí tem condimentada azeda, condimentada em barril Aí vai. e vamos embora, né? Tá, então a gente já falando bastante de tipo de cerveja, de algumas características. Vamos explicar pra galera como que é feita uma cerveja? O que vai numa cerveja? A cerveja é básico são 4 elementos: água, levedura, malte e lúpulo. Só isso. Até trouxemos aqui, ó, tem aqui esse malte mais claro.
né? Isso é um malte. Esse é um malte. Como que a gente pode fazer, Indy? Aí tem um... Ele vai parecer muito com o trigo. Quem já viu o trigo... Parece um alpiste. E ele dá pra comer que ele é docinho. Esse torradinho ele já é mais amarguinho. Olha aqui. Vou mostrar pra galera. Eu vou pôr aqui na frente. Esse aqui é o que você tá falando? Esse é o malte torrado. Então ele vai mais pra cervejas escuras normalmente. Pra Stout, Porter, Weissbier. Ele é docinho, você falou? Esse é docinho. O clarinho é docinho. Clarinha é mais docinho. O outro vai trazer um amargor de torra mesmo. Né? Então o malte, que a gente fala malte, né, Ronaldinho? Porque a gente já tá muito na cultura cervejeira. Mas o que é o malte? Malte descevado. Porque a malteação ela é um processo Gostoso. da transformação. Uma delícia, não é? A malteação é um processo de um grão. Então você pode ter malte de qualquer grão, de trigo, Malte de de tudo, trigo. de sorgo, de tudo, você pode ter um malte disso. Então o malte, o que ele é? É aquela brincadeirinha que a gente faz com o feijão, de você colocar o feijão no algodão, e ele vai começar a nascer o folículo. Certo. Aí você interrompe, seca ele, porque ali ele quebra todas as enzimas para você ter acesso ao açúcar. Todos esses, nasceu um negocinho, teve que Isso. quebrar. Quebrou. Tudo isso? Tudo Exato. isso. Que trampa. Então um trampo. É que hoje em dia é tudo máquina que faz, tudo entendi. mecânico. Já vem assim. Mas é um processo. Aí você, né, na hora de secar, você tem níveis de torras. Então você pode ver que esse nível de torra aqui é um nível de torra médio. Que a gente tem mais claro. Tem mais Esse claro. é um nível de torra médio alto para o alto ali. Tem Né? mais escuro que esse Tem aqui. mais escuro. E esse mais que define, por exemplo, Pilsen? Isso. É isso que ajuda a definir os estilos. Não só isso, muitas vezes, mas isso é uma base que define o estilo. Né? Tá. Então você vai ter uma stout, você vai ter que pôr muito desse Muito aqui, malte até mais escuro, torrado. Né? Exato. Aí às vezes tem uma torra que lembra chocolate. Então. Porque aí são que vem, estilos de torra. Então você vai lá, cada torra vai te dar um sabor diferente. E não tem chocolate. E não tem chocolate. Algumas cervejas têm chocolate, mas Exato. algumas tem o sabor de chocolate, tem o Mas sabor é de um café, malte. mas não Mas- vai. É exato. o malte que traz. Que babado. Traz uma nota de caramelo. É esse aqui, mais ou menos, traz uma nota de caramelo, um toffee. Então- Mas aí quando... você falou que tem alguns momentos que tem o chocolate. Algumas cervejas algumas permitidas, cervejas daí que tá pedem. descrito É. com chocolate lá no rótulo. Sempre Entendi. tá o ingrediente lá. E aqui é o lúpulo, que o lúpulo é essa flor aqui. Certo. Só que aqui ela tá, que a gente chama de pellets. Aqui ela tá oxidada, tá velhinha, mas ela é verde, tá? Aqui ainda bem que não tem um aroma na TV, porque o aroma de velhinho ele fica ruim. Até que não. E aí, esse aí é o lúpulo que a gente trabalha, em pellet já, né? Ele já vem processado. Ele vem Processado. com uma parte vegetal e a lupulina, que seria o pólen. Hoje em dia tem um outro processo que eles já evoluíram um pouquinho mais isso aí, que também ajuda a baratear, que você tem menos perda na cerveja, que seria o cryo hops, que seria a lupulina tirada com nitrogênio. Então ele tira a parte vegetal e você só fica só com o pólen. Que é a parte interessante. Que a gente que dá um o aroma e néctar sabor. do lúpulo, Tá. vamos dizer ali, né? O mais precioso do lúpulo. exato. É o diamante. É o diamante. E o álcool vem dele? Não. Não. E o álcool? O álcool vem do açúcar que a gente Desse tá aqui, ó, falando, dos maltes. da cevada. Então a gente cozinha o malte para tirar o açúcar. A gente tem um processo que chama mosturação. São rampas de temperatura, que cada rampa ela tem uma função para extrair os açúcares. Tá. Aí você tem açúcar de cadeia longa, açúcar de cadeia pequena, simplificando. Tá. Esse açúcar de cadeia pequena, a maioria das leveduras vão consumir, a levedura come esse açúcar e transforma em álcool. A levedura grande, algumas leveduras não consomem, então é onde ela vai sobrar e vai ser o açúcar residual que a gente fala, que deixa o corpo da cerveja. Então vai ser o peso da cerveja. Se você tomar uma Você cerveja pesada, é o açúcar. é isso, esse açúcar de cadeia mais longa. Então é daí que vai sair o açúcar, né? Então depende de quanto mais malte você colocar, mais teor alcoólico você vai ter. entendi. Mais álcool Depende você tem. quanto, conforme a sua mosturação, esse processo Exato. das rampas, e também que levedura que você vai usar. Tem levedura que ela chega no 6, 7%, ela para de produzir álcool. E Tem tem levedura uns que vai parar com 14, 15%, entendeu? E aí varia de cada estilo de cerveja, né? E Aí você é onde você vai montando o que você tá falando, né? Os estilos de Os cerveja. estilos de cerveja. Dá um exemplo aí. Por exemplo, para montar uma IPA, seria... Tanto faz a torra, porque aí você Sem essa escolhe. torra, não tem Não, torra. não pode ter tem torra. torra. Ah, você não tem torra, Não gente. tem torra. Não, Na verdade, sim, não tem a torra intensa. Ela tem uma torra moderada, que seria um pouco mais clara. certo. Ou mais avermelhada. Tá. Ela não tem esse malte Certo. escuro, porque esse malte escuro vai trazer a coloração escura na cerveja, que seria stout ou uma porter, né? Entendi. E pode trazer a destringência desses maltes torrados que a gente não quer na IPA.
para não brigar com o amargor. A distringência é igual de café, sabe? Uma distringênciazinha, né? Então, a gente não quer essa distringência. Então, na IPA a gente quer leveza nisso daí, né? Para então, aparecer mais os lúpulos. Então vai mais lúpulo, então Ela vai mais lúpulo, na IPA, exato. É. O forte da IPA, se você for prestar atenção numa IPA, a maior parte delas é o lúpulo que vai estar em evidência. Agora, se for uma IPA inglesa, você puxa mais o quê? Um malte um pouquinho mais avermelhado, então puxa um pouco mais de caramelo e um pouco mais herbal. Que coisa, gente. Detalhes que você vai escolhendo são os 4 insumos, né? Você tem na cerveja, assim, você tem que ter esses 4 insumos. A água, a cevada, né? O malte de cevada, o lúpulo e o fermento. Mas você pode acrescentar outras coisas. Então você pode acrescentar uma pimenta, você pode acrescentar um chocolate. E aí começa a magia. Aí começa a brincadeira você vai. Que nem agora tá na moda de terpeno, né? Terpeno que vem da cannabis. Da cannabis. Tá na moda? Tá na moda. Aqui a gente não pode ter o THC. Mas não tem a parte ativa. Não tem a parte ativa. Aqui no Brasil não é permitido. Então você tem o terpeno que ele vai trazer o aroma, aquela coisa, né? Exato. Da Cheira, cannabis, mas não dá Mas não dá o baratinho. Quanto tempo demora pra fazer uma cerveja? Depende da cerveja. Então, mais ou menos assim, uma média de 20 dias. Entre 20 e 21 dias Depende da cerveja. Tem cerveja sour, se a gente for ver, ela demora menos. Ela demora mais para ser produzida, porque você tem que parar o processo de agora que você faz o açúcar, você tem que parar para azedar, para depois para chegar no pH onde você quer, de acidez, e depois do outro dia ferver. Então ela demora 2 dias para ser feita. Mas se você pegar a cerveja mesmo, você demora são 8 horas de processo e 21 dias para elas poder entregar. Maturação. Fermentação, maturação. Tem esse descanso aí. Exato. É que assim, conforme as coisas vão evoluindo, que nem antigamente, há uns 6 anos atrás que a gente fazia cerveja, era 30 dias que a gente falava. Exato. Por causa da levedura, a levedura está evoluindo. Exato. Os processos de decantação estão evoluindo, que nem o Arnaldinho falou, do lúpulo, do Cry, ele suja menos a cerveja, parte vegetal mais rápido. Então essas evoluções que a gente vai ter no processo, equipamento, enfim, tudo isso, produtos que ajudam a limpar a cerveja, você vai ganhando tempo, você vai ganhando 2, 3 dias, 4 dias, vai ganhando até, assim, coisa de 6, 7 anos atrás a gente falava 30 dias. Exato. Estamos falando 21, 22 dias, 21 dias dá pra fazer uma cerveja entregar legal. uma cerveja bacana. Boa, né? Tem validade de cerveja? Tem validade. A gente coloca a validade, que é o produto que você vai tomar até ela tá legal, que é o que a gente se propôs a entregar no mercado. Exato. Mas não quer dizer que você vai tomar ela vencida, vai te fazer mal. Tá. É o que você vai tomar. Por exemplo, você tem cervejas belgas, que a gente tá falando que foge da curva, na verdade, ela sai ok, mas se você evoluir ela, se você envelhecer ela evolui, que ela vencida, 2, 3 anos, ela fica mais gostosa. Tipo vinho. Vinho. Exato. Eu tenho um armário lá cheio de cervejas que eu vou testando. E bastante. Porque eu vou testando, eu vou tentando. E você fala assim, quanto tempo ela envelhece fica legal? É teste, porque cada cervejaria tem seu processo, seus insumos, seu envasamento, seu transporte. E tudo isso vai interferir como você envelhece. Não tem uma regra, você tem que ir testando e sentindo qual que é aquele rótulo. Você falou que ele falou que tava enrolado hoje pra vir aqui, o Arnaldo, porque ele tá terminando uma cerveja de limão. Limão cravo. E aí você fez essa base e tá inserindo o limão. Isso. A gente insere o limão depois da fermentação. E aí tem que ficar fazendo o teste, porque a cerveja já é azeda. O limão também. Então a gente tem que ficar medindo toda hora a quantidade de limão que a gente vai colocar dentro da cerveja para que não fique tão azeda. Entendi. Que as pessoas consigam tomar, porque tem um equilíbrio para as pessoas conseguirem tomar. Porque por mais que a cerveja ela é extrema, que nem a IPA amarga, que nem a sour azeda, que nem a stout torrada, você tem que ter um equilíbrio nisso. Ela vai ser uma porrada, mas é uma porrada gostosa de levar, entendeu? Vai ser bom. Aquele tapinha gostoso de levar. Assim, você vai levar, vai assustar, mas, que amargor gostoso, que amargor bom, que acidez gostosa, né? Porque nem toda acidez é boa, nem toda amargor é bom, nem toda torra é boa. Exato. Né? Você pega café, nem todo café porque torrado é bom, né? Você tem... Então vai por aí, né? Verdade. Então tem que ter um equilíbrio, né? Você vai equilibrando isso daí para trazer um amargor bom, uma acidez boa, uma torra boa. Qual que é a diferença da cerveja IPA, por exemplo, na lata e no barril de chopp? Antes tinha essa história de que existe a palavra, no Brasil a gente tem a história do chopp.
O chopp, na verdade, não existe. Assim, se a gente for ver, É um nome para medida. É um nome para medida alemã. Entendi. Assim como você fala pint, assim como você fala... Chopp O com chopp medida. é uma medida, É uma medida de uma cerveja. caneca alemã. Tá, entendi. Uma caneca alemã. Olha só, E aí você falava um chopp, era a medida. Era a medida que tinha. Né? Mas a história é a mesma. O que vai na lata e o que vai no barril Mesma é a coisa. mesma coisa. É. O que tem diferença... No Brasil, por legislação, você tem essa diferença. Chopp e cerveja. Isso. Cerveja, ela é pasteurizada. Pasteurizada é um processo que você dá um choque térmico E ela... para eliminar O processo evolutivo. para que ela não continue evoluindo e alguns contaminantes que tenham ali, ela não você mata, elimina e não tem perigo de algum processo. Exato. Isso acontece muito legal para cerveja comercial, que tipo a distribuição, a logística deles é uma loucura. Né? E passa aí andando caminhão no sol. A cerveja É a cerveja de prateleira. É a cerveja de supermercado. A cerveja deles não tem álcool, não tem lúpulo, entendeu? Não tem quase acidez, então assim, não tem nada que protege. A cerveja artesanal já é diferente. E a cerveja artesanal, ela se limita a um ambiente pequeno de transporte. Muitas vezes o transporte é refrigerado, chega lá no lugar, nem no pé de breja, a gente compra a cerveja deles, está gelada, a gente já leva, vai e fica gelada. Então, isso daí, se você está refrigerado, não deixa nada desenvolver, porque a temperatura baixa não deixa nada desenvolver. Ela só mantém a evolução só ali. Só mantém ali, coisa natural dela. Ela não vai deixa cada vez mais contaminante ele desenvolvendo. Entendi. Então a gente, na verdade, o que eles vendem em lata é chopp lata, na real, né? É chopp não é pasteurizado, não é pasteurizado. Que coisa, gente, olha só. E... O Ed sabe bastante isso aqui de processo de cerveja, porque ficou um tempo na cervejaria, foi para uma cervejaria grande e viu o processo deles, que é totalmente diferente do processo do artesanal. A proposta é totalmente diferente. Né? A cerveja eles entregam, né, Ed? Até 3 dias depois de pronta. A nossa demora 21 dias. E aí o Ed falou uma vez, acho que foi 3 dias e você tá conseguindo tomar cerveja. Já tá tomando a cerveja. Porque assim, o que acontece? Eita. Os tanques deles, assim, você imagina, aqueles tanques assim, lá de fora do carro, você vê aqueles tanques gigantes. Então, para encher aquele tanque lá, às vezes eles fazem 20 bateladas de produção de cerveja. Normalmente, as cervejas artesanais é 2, 3, 4, assim, para encher um tanque. No mesmo dia você faz. Eles, às vezes, fazem 2 dias. Então, na hora que eles jogam já 2, 3 bateladas, já começa a fermentar. Então, já começa um processo de fermentação. Acelerado. Só que a fermentação, exatamente, a fermentação deles é toda acelerada. Toda tudo acelerada. assim, sabe? Aqui eu não tô falando mal do processo deles. Sim. Eles têm os melhores caras, assim, que mais entendem cerveja lá na mão deles, entendeu? Os Mas é o melhores processo, né? Mas é a proposta e o processo deles, entendeu? Então, assim, em 3 dias tá feita aquela cerveja, assim, já tá pronta, assim, pra invase. Para assim. consumo. Você falou aí dos melhores caras. Como que é essa profissão? Se eu quiser ser cervejeira, eu tenho que fazer curso? Como que é? Tem que fazer curso. né? Tem o curso básico de cervejeiro, que começa como cervejeiro caseiro, né? Que a gente Que é o melhor, né? É, Pra você mais aprender os divertido. perrengues da vida. Passar mal com a própria cerveja. Faz cerveja errada pra caramba. Muita cerveja, muito. Até achar, aí depois aí tem técnico, cervejeiro, né? Na grande indústria, normalmente vai ser o químico, o engenheiro de alimentos que vai para essa área, né? Que eles contratam. Porque eles entendem muito de processo, enfim. Para cerveja artesanal, já é mais ou menos que nem a gastronomia. É que nem a gente fala, você é mestre cervejeiro? Eu não gosto de me chamar de mestre cervejeiro. A gente fala porque para o pessoal entender. Porque mestre cervejeiro é que nem chefe de cozinha. O chefe de cozinha, você não se forma como chefe de cozinha, você não se forma como mestre cervejeiro. Exato. Você se transforma porque são você anos. tem um cargo de chefe daquela cervejaria, Exato. você tem um cargo de chefe daquela cozinha. Tá, é conquistado. Então, conquistado. E você pode, na cerveja artesanal, você pode ter o diploma ou você pode ter na carreira ser construído, que nem na Entendi. que nem na Que é o que a gente gastronomia. faz, né? A caminhada maluca. Vai lá na raça mesmo. A gente tá na A raça. caminhada maluca. Caminhada louca. Então você tem isso, na cozinha você tem vários chefes de cozinha que eles conquistaram sem curso, foram assim, aprendendo, ralando, Exato. pulando de cozinha em cozinha diferente, cozinha italiana, cozinha francesa, para aprender os estilos e Pegando se bagagem. formando. Mas assim, curso, assim, o cara fez poucos cursos, não é formado em grande curso, não fui pra França, Tem nada. bastante mulher ou só homem? Hoje em dia tem. Hoje em dia tem. tá aparecendo bastante. Na produção menos, né? Na parte de produção sommelier menos, mais. Na exato. parte de sommelier, Qual que é a parte diferença do sommelier e cervejeiro em si? Basicamente, o cervejeiro, ele produz a cerveja
Ele cria a cerveja, o sommelier, ele avalia a cerveja de forma bem simplificada. Ele faz a parte de serviço, de restaurante, ele harmoniza, né? Ele Que cerveja treina, cabe com cada cerveja prato. cabe. Ele avalia se tá com defeito. Tenta fazer se um não meio tá. de campo. Ele tenta fazer um meio de campo, conversar com outras áreas, conversar com a área da É que hoje em dia o cervejeiro já é praticamente sommelier, tá todo mundo fazendo os dois, assim, sabe? Pra entender os dois processos. Eu mesmo, quando eu fiz, eu queria seguir a carreira de sommelier. Aí eu tava lá fazendo curso de sommelier no Instituto da Cerveja, e aí apareceu na conversa do intervalo, a gente vai abrir um curso de produção. Eu já chamei o Alfredo, dono lá, falei, cara, você pode pôr meu nome aí que eu quero fazer. Mas eu queria fazer o processo de cerveja para entender melhor o sommelier e dominar mais o sommelier, para poder explicar e entender os aromas. Aí quando entrei no processo, fui pra fábrica, no chão de fábrica, aí eu me apaixonei. Aí eu falei, cara, acho que eu quero seguir também essa carreira. Aí E fui conversa, levando. né? E conversa, um precisa do outro, né? Exato, A gente vai desenvolvendo, a gente fica lá, vai tomar cerveja, assim, quando... Que tem os momentos, né? Pra não ser aquele sommelier chato. Mas o tem Ed uns momentos... o Ed ajudou gente pra caramba no começo, quando entrava com questão de fermentação, alguma coisa, assim, chegava o Ed. E aí, brother, como que faz? Estamos com umas dúvidas aqui, começando. Mas esse contato é importante também, é a mesma coisa. Mas como vocês estão fazendo aquela cerveja? Vai trocando. A gente colocou tal lúpulo, falei, caramba, esse lúpulo. Então, essa troca de informação que a gente vai, sente isso daí? Nossa, é verdade, tô sentindo esse aroma de abacaxi aqui no E aí fundo. gera mais informação e cada vez mais vai tendo um crescimento em cima disso. Essa troca de Qual informação. foi a melhor cerveja que vocês fizeram? Que, na sua opinião, qual a melhor cerveja que você já fez? Isso? Difícil, né? Difícil. marcou. Vou colocar a última, que a gente acabou de ganhar medalha em Blumenau, Olha só. que é essa porra, uma American Pale Ale. Essa porra. É. Eu já vi essa latinha. Exato. Ganhou Em medalha? Blumenau, uma das categorias mais difíceis, porque muita gente competindo, né? Uhum. No estilo. Qual que é o estilo? Estilo American Pale Ale. Certo. E aí, uma categoria, tanto quanto o IPA quanto o APA, são categorias que muita gente produz cervejas. Então, É difícil ganhar uma medalha difícil ganhar medalha no... nas lupuladas, né? É bem difícil. Então, Então- eu não lembro se eu experimentei agora, eu quero experimentar, né? Não, é muito Essa boa. porra. É muito boa. Mas tem várias muito boas deles ali. Várias. Tem a Puff Puff lá em Araraquara que a gente vende, ela faz muito sucesso. Que é, Puff. Tem duas versões, né? que é a Juice APA com terpeno. Com terpeno. Que Olha é... lá. É Mas bem você legal. falou que não repete muito, então como que é isso? Faz sucesso? Eles ficam esperando? mais ou menos. mais ou menos isso. Que massa isso. Aí que né, agora vai sair de novo essa porra por causa da medalha, vamos fazer de novo um lote dela, então ela vai sair pela terceira vez. Aí você marca a receita e faz igual. Marca a E receita, sai faz igual, sai igual. Ah. Se você usar os lúpulos aqui, a gente gosta de usar o lúpulo mais próximo, mais fresco possível, a safra desse ano. Ou final do máximo do final do ano passado. Para que tenha a mesma qualidade que foi feita a outra. Entendi. Então você sempre, para tentar manter, sempre o malte fresco, o lúpulo E é fácil fresco. comprar lúpulo? Hoje em dia, hoje em dia é mais fácil. Hoje em dia é mais fácil. Antigamente era assim, você não escolhia o lúpulo. Você o escolhia. Você só tem esse, vai então. Tinha 3, 4 no mercado, e aí você vai lá, vai ter que fazer. Faz, põe um pouquinho de casa. Você vê os vamos cervejeiros fazer. das antigas, que nem o Boto contando, ele falou, cara, ia comprava saco de um, era só tem magro, vai magro. vai, isso aí. Fazia magro pra fazer tudo. E assim, claro que não funciona, Exato. né? Mas era o que ele tinha acesso, tinha. né? Tem Então- mais cervejeiros na cidade? De fabricação? Tem bastante. Tem os bastante. meninos da Locals, né? Que estão voando. Tem o Everton, que é o conhecido mais como Boto da Kirchen, Da ali, Kirchen, né? Que foi a primeira cervejaria de São Carlos. Tem o Rafa da Mosteiro. Garrafa da Mosteiro, Tem o Rafa da Cacubícola. Mosteiro. Que mais? Acho que a gente vai esquecer de alguns nomes. Tem os Mosteiro, caseiros também, né? Tem o Mosteiro e aí tem os vários caseiros. caseiros Os famosos. caseiros tem bastante. Bastante. E assim, que são bem aplicados. Ah, é? Muitos são bons, muitos, assim, são... Muito bons. É que eles... Eles fazem pra eles mesmos? pra eles mesmos e pra gente tomar de vez em quando. Mas eles estão aquele negócio, eles têm os empregos dele, têm a vida, e eles ficam naquele negócio, putz, será que eu vou? Será que eu não vou pra frente? Então vai, a gente fica, cutuca, vai lá, produz. Ele tem um evento de cervejeiro caseiro. né? Exato. Que reúne os cervejeiros caseiros. Então esse evento aí vai reunir os melhores ali. Né? Como chama? Dia de Santa Arnaldo. Ah, eu acho que eu recebi alguma coisa no WhatsApp. Exato. Vai rolar agora. Vai rolar dia 19 de agosto. É porque tem um Santa Arnaldo aí brinca com o nome dele. Entendi. E eu tinha uma loja que revendia cervejas focada no lúpulo. E ele é o patrono do lúpulo, ele que foi o padroeiro.
Então super tem tudo a ver. Tudo a ver. Aí já E aí, aproveitamos Já. o É ensejo. tipo uma exposição ou a galera pode comprar? Não, pode comprar, vai tomar o dia inteiro. Parar, conversar com os Fica lá, cervejeiros, beber, passa com os cervejeiros, conversa com eles, bate um papo. É um dia que muitos... É uma festa informal, na verdade. É um dia que muito caseiro vem tomar do outro ali, trocar, como que você fez cerveja? Tá. Esse bate-papo que ele tava falando. Que a gente Esse aprende é o dia, muita coisa. Essa troca, sabe? Nossa, ficou muito boa a cerveja, como que você fez? E essa festa, a ideia de fazer essa festa foi por causa do seguinte: a gente tem a vida muito corrida. Vê loucura do jeito que é, tem que conversar um com o outro pra ver como vai dar. A gente nunca consegue parar pra beber. A gente sempre senta, vamos marcar pra beber a marca. Na outra semana, pô, não vai dar, tem que fazer outra coisa, tô cheio de E a gente imagina que cervejeiro Nada, vive... é uma loucura. É que eu gosto de correria 20. É que ele tá tomando cerveja na sexta-feira na loja dele. E eu tô no evento que eu tô trabalhando. Exato. Não tá junto, É, assim, entendeu? e a gente sentar pra beber, vamos sentar, vamos beber, ficar conversando coisas aleatórias. Então a gente não conseguia fazer isso. Aproveitando, eu falei, já que os caras fazem cerveja, vamos cutucar e eu vocês consigo vão juntar lá? todo mundo. Aí eu consigo juntar todo mundo, a gente pode pra passar o dia. O intuito, na verdade, foi bem uma mais desculpa, bonito. É uma desculpa. Que massa. E, escuta, e a história da cerveja? Como começou isso? Você sabe? Ela tem algumas teorias. Tem muitas teorias. Tem muitas vertentes ali. Tem teórico que fala 7 mil anos, tem teórico que fala 10, 12, então tem... E até mais antigo. mais ainda, antigo, O que você tem, assim, surgiu ali pão e cerveja junto. Porque o que a gente vê de cerveja é o nosso conceito contemporâneo, atual. Porque o que o pessoal via de cerveja era um alimento, não era uma bebida alcoólica que vão festejar, vão beber. Até essa ideia de uma coisa uau, que ser uma coisa negativa, é coisa, né, pós-revolução industrial. Depois que deu ruim um tempo. Exato. Que você vê assim, né? Porque antes você não tinha essa noção do que fazia mal, né? Enfim. Então você surge aquilo ali junto com o pão, né? Então você tem, assim, pesquisas que mostram, assim, vasos com restícios de Egito Antigo. até antes, né? Sumérios. Exato. Tudo com vasos com restício de cevada, né? Aqui mesmo nas Américas, você pega Peru, Chile, eles fazia cerveja com o milho, que seria a chicha, que é o milho. Eles mascavam o milho, fazem até hoje, na verdade. Eles mascam o milho e cospem dentro de um jarro de madeira, esperam isso aí fermentar e isso aí se transforma numa bebida. Que é uma cerveja antiga. É porque na hora que você morde o milho, você vai quebrar, vai dar acesso à levedura que tá dentro da sua boca, fermentar aquilo lá. Tá na forma deles fazerem, né? Então você tem várias. O que a gente tem também concepção do que é cerveja hoje, antigamente não tinha nada a ver. Não tinha nada disso aí. As cervejas eram um teor alcoólico baixo, 3, 3,5%, 4%. Começaram, acho que começou mais ou menos a aparecer cerveja de verdade com malte, trigo, essas coisas, de 1700 pra frente. A mini revolução industrial exato. assim, sabe? Porque aí começaram a prestar atenção. Tinha as tabernas, tinha um pouquinho antes, tabernas que a galera fazia, Alemanha, Inglaterra. Que daí já começa também interesse de mercado. Aí quando começa interesse de mercado, há interesse de ter um padrão, há interesse de ter qualidade, pesquisa, acesso à ciência. Então, você vê a cerveja evoluindo e tendo esse padrão que a gente tem, né? Aí você tem influências, que nem você tem a lei da pureza da Alemanha, que começa a colocar que só podia fazer cerveja com água, malte e lúpulo, não tinha levedura, não sabia o que era levedura na época, né? Depois você acrescentou a levedura. E isso traz algum processo como... você tem várias coisas, né? Uma lei do consumidor ali, de trazer qualidade. Também tinha o interesse de imposto, de poder controlar, óbvio, sempre tem, né? Os dois lados da moeda. Então você vê isso crescendo, assim, sabe? E aí com os monges que tinham acesso à ciência, né? Que é contraditório para hoje em dia a gente pensar, né? Religião e ciência, mas eles que tinham acesso... E escondia, né? Escondia, era limitante, né? Então eles tinham esse acesso e eles começaram a evoluir muito rápido a cerveja, né? Por isso que a gente vê até hoje, tanto na Bélgica quanto na Alemanha, cervejas de abadia, cervejas de mosteiro, que com excelente qualidade. Porque eles surgem despontando essa qualidade, porque eles tinham acesso. Eles faziam testes, na verdade. Tinha acesso ao dinheiro também, para ter um equipamento de qualidade. E eles viviam fazendo testes. Então era acesso ao conhecimento e os padres, os monges. Para ganhar dinheiro, era o intuito deles. Não, eles faziam porque eles tinham conhecimento e eles queriam também, podiam beber. Tinha o interesse financeiro, tinha a questão cultural também, que lá eles têm essa questão cultural mesmo, assim, né, de a cerveja ser um pão. Tanto que na quaresma, eles não comem
sólido. Só que eles tomam cerveja durante a quaresma toda. O que a gente tira aqui hoje em dia, né? Não toma, não vou beber. Eles são o contrário. Por quê? Porque quando eles fazem a quaresma, pão líquido. é o pão líquido, é o pão líquido, vai sustentar, entendeu? Então, é bem diferente, mas é também cultural. Tem interesse, né, financeiro, tem interesse econômico ali, tem interesse também cultural, tem interesse científico, eles, né, despontam. Tanto que a cervejaria em atividade mais antiga é a Weisterfahne, que é da Alemanha, de 1040. 1040, quer dizer, não tinha nem Brasil, não tinha nada. 1040, não sabia nem que era Alemanha, não tinha nem ideia assim, dessas coisas. Que é o primórdio mesmo, né? 1040, ininterrupto, assim, até hoje. Ah, até hoje? Vai fazer, agora vai fazer 1000 anos agora, em 40. Vocês já tomaram? Já. É? É muito boa. Tem gosto, como que é? É que elas têm várias receitas, mas a mais famosa é a Weiss, né? De trigo alemã. É fantástica, né? E tem derivações da Weiss deles. E aí você fica maluco, porque eles colocam 10 rótulos de Weiss diferentes. Então, subgêneros. Aí você vai ver, é uma mais gostosa que a outra. É difícil de explicar. Como vocês acharam ela pra tomar? Consegue ainda. Importação. Importação. É claro que agora com essa diferença de euro, dólar, diminuiu um pouco mais. Ficou mais restrito, até muitas marcas sumiram no mercado brasileiro. Mas agora, até 8 anos atrás, a gente tinha muito mais acesso, muito mais rápido. Até uns 5 anos até era bem fácil acesso, né? Agora você acha, mas assim, mais raro. Internet você acha, se procurar Weisterfahne, você acha. O Flávio tinha. O Flávio tinha direto. Tinha direto. E como que é esse processo de criação, Arnaldo? Por exemplo, você vai lá, eu fico imaginando aqui, é tipo um cozinheiro, vai lá e coloca um negocinho, experimenta aqui, ou você fica pensando antes o que você vai fazer? O processo de criação é meio maluco às vezes, porque ele aparece de vários jeitos diferentes. Às vezes tá tomando um suco, pum, vai fazer cerveja disso aí, vai ficar bom. Não sei se vai ficar bom, vamos tentar pensar alguma coisa que caiba nisso aí. As sours foram desse jeito, porque a gente tem muita fruta no Brasil, e aí ela aceita frutas azedas no processo, então casa muito disso aí. Então que você acaba tomando um suco diferente de uma fruta, um cajá. Aí você fala, nossa, um cajá ali com um pouquinho mais fermentado, um azedinho, um pouquinho de álcool, acho que dá um negocinho. E são frutas da nossa região. Às vezes. Então, o processo é mais ou menos assim. Você está comendo alguma coisa, lembra? Que nem igual a gente estava pensando em fazer o Imperial Stout, que é uma cerveja um pouco mais, com um corpo um pouco mais alto, um pouco mais alcoólica, mas ela te lembra, às vezes, sobremesa. Então, a gente traz um pouco da sobremesa para dentro da cerveja. Já associa, né? Associa e você pode fazer, e pode tomá-la junto com a sobremesa. Então, aí acaba tendo umas ideias. Vai pensando, vai colocar o quê? Põe um pouco, marshmallow. Aí põe um pouco de chocolate. Você põe amendoim também, vai ficar gostoso. É isso, fecha, monta, faz um teste antes. E aí depois Vocês fazem teste ainda hoje de panela? Assim, Então tá um pouco meio vagabundo, né? A gente vai fazendo cerveja direto no tanque. Faz algumas modificações na receita e faz direto no tanque. Mas de uns tempos pra cá a gente voltou a fazer cerveja em panela para testar, porque a escala é menor. Então a gente faz... então a gente faz 30 litros, né? Depois você faz os cálculos para adaptar isso para a panela de produção mesmo, né? Entendi. Quando você fala de colocar, sei lá, amendoim, marshmallow, você tritura isso, coloca em líquido, coloca em pedaço? Tritura e na verdade entra no processo. Às vezes entra no processo de fervura, junto na parte da mosturagem, junto com os grãos, seria junto com os maltes, para ele trazer um pouco da característica. Às vezes o amendoim é gorduroso, tem a parte torrada, então ele casa com um pouquinho do malte. Então você já pensa e você ferve ele junto na cerveja. Ou às vezes você acrescenta na parte fria, que aí a cerveja está terminando de fermentar, aí você escolhe uma fruta, ou você usa um nibs de cacau, e coloca no final, tipo de fermentação, para trazer aquilo que você queria colocar. E às vezes faz um processo também nesse elemento ali para tirar a gordura, fazer alguma coisa que pode ser pejorativa para a cerveja. Faz uma decocção, uma decocção. Faz alguma coisa, um processo para poder ser aceito na cerveja. Captei. E qual foi a pior cerveja que vocês já fizeram? Vixe. Teve essa?
Já teve. Já. Pensando qual que foi dos piores. Aqui Tem a umas- gente tomou e falou, não. É que normalmente é mais caseiro, que arrisca mais, né? Cara, Quando já vai pra produção mesmo, pra comércio, a gente, mesmo que a gente arrisca de primeira, ali a gente mais conservador. Ah, mas mas pode você- contar as primeiras também. Vixe. Teve- uma vez a Cara, gente teve tava... uma porter minha que... Meu Deus, meu cunhado foi tomar escondida de mim, ficou na geladeira dele. se lascou. Ele foi tomar, não dormiu a noite. Só passou mal, gases. Falei, aí, tá vendo? Dor Foi de roubar barriga. Ele cerveja. mandou comer mais escondidinho. Foi a pior, essa daí foi a primeira. Foi, nossa, terrível. E eu acho que a primeira, uma que a gente fez que deu... É fazer cerveja extrema. Juice IPA é uma cerveja extrema. Então, com uma quantidade de malte enorme, de lúpulo enorme. E para fazer em pequena escala, vai dar errado, pode dar errado. Isso aí. Entendi. E aí nós fizemos uma Juice IPA que a gente fez, terminou de fermentar, nem fermentou direito, já estava oxidada de 2 dias depois. 2, 3 dias depois já estava marrom a cerveja. Nossa. Aí não dá para tomar. Eu tinha que jogar 60 litros fora de cerveja. Dá tristeza, dá tristeza. Você fala, passei 8 horas aí, demorei 20 dias para esse negócio ficar bom. Aí tem que jogar tudo fora. É tipo um filho, né? É, não As li. criações. Dá dó. Só é artista, vocês são artistas. É. É isso daí. É uma arte, a cerveja é uma arte, é uma arte. Tem alguma história legal que vocês podem dividir com a gente também? Porque, como sempre, gente, esse programa não cabe muita coisa. Uma hora já passou de Já passou. entendeu? Deu. Conta pra gente alguma história, alguma coisa interessante, engraçada dessa profissão que vocês passaram, enfrentaram. Porque eu sei que vocês conhecem muita gente daqui também. Tá? Se quiser jogar na mesa aqui, ó. Você tem uma boa? Cara, pensando aqui. Uma que seja engraçada. Ah, você viu, esse negócio de engraçado é duro que assim, no dia de Santo Arnaldo, até hoje, a gente não tem fotos. São 5 anos que a gente faz a festa, esse é o 5º, né? A gente não tem foto. Então você imagina que... Não tem festa do... Mas isso que é bom, né? Então, é bom pensar. Porque a gente gente fica curiosa, né? A gente não Acontece precisa ficar... Porque a gente começa, tá ali conversando com os amigos e passa, na hora que foi ver, passou o dia, ninguém tirou foto. E ninguém chamou ninguém pra tirar foto. Funciona o seu intuito, funciona então, a galera fica aproveitar. focada no então, evento, e aí esquece, são, se cola. for, você fala, pô, como foi assim? Não tem foto. Que coisa. É. Eu tenho uma que logo que eu entrei na Moceiro lá, e aí equipamento novo, a gente assim, não conhece tudo, e o equipamento precisa ser ajustado, é normal de qualquer fábrica, né? Quanto menor a fábrica, mais corriqueira essas coisas, porque você não tem um engenheiro ali dando consultoria, nada. Aí a gente foi fazer a primeira porter. E vai malte pra caramba, vai muito malte. Muito mal. E esse malte aí, ele fica fininho, ele dá umas entupidas nos processos. Uhum. E aí foi a primeira vez, e a gente tem um processo que é a filtragem. A filtragem é um processo onde você vai separar dessa sopa que a gente faz, o sólido do líquido, para depois ir para fervura. E aí na hora que foi fazer a filtragem, como era muito, muito malte, cedeu. E aquilo não filtrava mais. Ficava rodando e o sólido não fazia vinha. nada. Travou. Eu comecei 8 da manhã, tava lá, a gente terminou, eu sei que tive que desmontar tudo, bater martelo, voltar a fundo falso, aquela improvisação assim que só quem vive meio de cervejaria sabe. Aí improvisou, saímos de lá 4 da manhã, 4h30 ele tava jantando no McDonald's Avenida, tinha terminado a cerveja, começamos 8 da manhã, 4h30, É verdade. assim, moída, assim. Esse negócio de... Mas assim, sem sair de lá, assim, de olho, porque, cara, dava pau em tudo, assim, porque não limpava a cerveja de jeito nenhum. Mas aí era um pau no equipamento ou vocês erraram? Não, era muito bom. Tem tudo. Depois Tem teve que mistura de reforçar. coisa. Depois a gente teve que... O produtor do equipamento, ele foi lá e reforçou depois, né? Porque ele cedeu. E aí ele tinha falado, já aconteceu isso em vários... Que era muito Em vez de bom. já sair da fábrica reforçado, não. Eles esperam dar o pau. Esperou dar o pau, Porque muita gente compra equipamento e só faz pilsen. Pilsen não vai dar esse problema, mas quando você vai com cerveja artesanal, que você começa com camáltico e tal, aí você tem que começar a entender bem o equipamento, mas como era a terceira, quarta cerveja que estava fazendo, não tinha dados para você calcular com precisão. Exato. Tá. E aí você vai fazendo aquilo assim, mais ou menos. Aproximado, né? Aproximado. E aí você coloca muito malte. E aí cedeu, né? E aí... E a cerveja vai muito mal. Vai muito mal. Vai aveia pra caramba, Vai aveia, porque- a aveia pesa. Que ela forma uma gelatina.
Ela forma gelatina e aquilo ali vai socando tudo. Ela fica viscosa, a aveia é pra trazer corpo, pra trazer um aveludado na cerveja. A gente falou, você tá falando de aveia, a gente falou também sobre a questão da cerveja ter sido considerada um pão e tal. Como que é essa tabela nutricional de uma cerveja? Na maioria ela é boa, ela faz tipo, se eu tô com fome, não vou conseguir jantar agora e só quero tomar umas brejas. Normalmente eu fico saciada, gente. Eu tomo cerveja, mata minha fome. Isso é bom, é ruim, faz mal? Se você tomar numa quantidade moderada, não vai te fazer mal, mas o duro que você tá lá sem comer e aí tomar cervejas muito O álcool sobe. alcoólicas é perigoso. Que o iogurte tem mais caloria que uma cerveja. Só que você toma um iogurte, você não toma 10, né? Cerveja você toma 10, esse é o problema. Falando assim, aí claro que também varia, quem tá falando, de você pegar uma cerveja com 12% de álcool, a caloria dela é bem mais alta. Você pegar uma cerveja light, leve, bem menos. Só que qual que é o problema? Que eu acho que nem é só a quantidade, mas você toma cerveja com salada? Não. É com pastelzinho, é com torresminho, entendeu? Entendi, não é ela o problema. Muitas vezes o acompanhamento que é muito pior, né, entendeu? Salaminho, queijinho. Então você vai assim, e um puxa o outro, carne né? assada. Carne assada, churrascão, entendeu? A cara da olhada. Muitas vezes o pior é o acompanhamento do que a própria cerveja, sabe? Entendi. Então... Bom, gente, deixa o contato de vocês pra galera da base, do Pé de Breja, quem quiser conhecer. Cervejaria @cervejariabase, tá no Instagram, Facebook, Google e afins. Na boca da galera. Só digitar Cervejaria Base, tá aí. Localização da base. Da localização da base são 2 quarteirões pra cima daqui. Que pertinho, gente. São Paulo, Capão Teixeira. São Paulo, Capão Teixeira. Ó, o contato pra Pé de Breja, como a gente não tem loja física, pode adicionar no WhatsApp aí, 16 988676725, Ed, pode mandar mensagem. E nas redes sociais é Pé de Breja, mas o P é de Paulo, que é o meu sócio. P de Paulo, Ed, então fica Ped, né? Breja. Aí só procurar nas redes sociais lá que acha fácil. Aí vai sair aqui, o editor escreve. Fechou. Gente. Existe algum tipo de clube de mulheres da cerveja, por exemplo? Em São Paulo tem. Em São Paulo tem. Aqui em São Carlos começou a se formar. Começou, verdade. Tem umas meninas. Sayonara, Carol da... Gente, vai notando. Da Mosteiro. Sayonara, Carol, a Guta. Tem mais meninas aí, eu acho que tem. Mas as 3 que puxam mais à frente aí da... E elas viram e mexem e fazem alguma coisinha em conjunto. Só pra mulheres. Só entre elas ali. É bom pra aprender, conhecer rótulos, né? Entrar no mundo. Tem a Simone também, que é uma sommelier nova. Tem uma galera boa aí. Tem umas mulheres. Tem mulheres fazendo cerveja também, que é um pouco mais raro, mas também tem mulheres fazendo cerveja na produção. Em comparação com o país, São Carlos tá legal de produção de cerveja? Como que é isso? Tá legal, tá legal. Já foi melhor nossa cultura cervejeira. Tinha mais lojas antigamente, tinha bastante lojas. Hoje diminuiu um pouco mais. Hoje em dia ficaram mais as cervejarias e tal, e o Pé de Breja, que tá fazendo essa ponte das outras cervejas dentro da cidade. A pandemia deu uma derrubada assim, na cultura cervejeira. A gente tá retomando. Você vê que tá passos mais lentos, mas assim, tá voltando, tá melhorando, né? Tá. Passo a passo tá retomando. Mas disseram que aumentou o consumo de álcool? Aumentou, mas assim, antes tinham mais lugares para você consumir cervejas artesanais. Hoje em dia o número reduziu. Hoje em dia existem poucas lojas que fazem essa ponte. Então tem a loja da base, tem as tap house da Joyce Cellars, aí tem o Ed, que também está fazendo meio de campo com as geladeiras e está chegando nos lugares. Então a gente está tentando retomar um pouco do que tinha antes. Dessa coisa de viver mais assim, ali, né? Na real. cerveja, Porque assim, o que aconteceu com a pandemia quando aconteceu a pandemia, o cara ia no supermercado, ele já resolvia a vida toda dele lá, porque ele falou, cara, eu vou arriscar de novo em outro lugar. Então lá eu compro carne, eu compro tudo que eu preciso, mais a cerveja. Se tem cerveja artesanal, eu compro lá mesmo, senão é comercial. E até então, por causa disso, as cervejarias de grande escala pegaram cervejarias que eram artesanais e estão colocando na prateleira. Hoje em dia você chega na prateleira do supermercado, você tem acesso a muitas... Tem bastante opções. Tem bastante opções. E também as cervejarias artesanais maiores, com estrutura maior, que já tinham a internet, assim, elas exploraram isso na pandemia maior. Então isso daí acabou que concentrou, sabe? A galera da internet, as cervejarias maiores, mesmo sendo artesanal, ou a grande cervejaria mesmo. Então, quem era muito pequeno, para ter essa logística de internet, entrega, que é muito difícil pra gente, né? Exato. A gente ficou aqui no nosso pequeno espaço aqui e não conseguiu atingir. Ficou regional. Ficou só na cidade.
Então ficou difícil disputar com essa galera, né? Que tem preço melhor, que tem uma logística boa. Mas tá enfim. voltando agora. Mas tá voltando, tá retomando. Você vê que a galera cansou, não quer mais internet, não quer mais nada. Quer sair de casa, tá tudo bonito, tá querendo Até home voltar pra office, rua, você vê que o pessoal tá voltando, né? Não quer tanto home office. Exato. Então tá voltando a vida, voltando né, um pouco a gente? vida. Graças a Deus. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação aqui no Obrigado a nosso podcast. você. Obrigado pelo Valeu. convite. Obrigado. Gente, esse foi mais um episódio do Mora na Filô pra você. Obrigada.